Hoje lá no Diário da Natasha, que é o meu blog, né? Então veja, Diário da Natasha, Rádio da Natasha, esse é o objetivo, é criar essas mídias. Então, aí na postagem de hoje eu tô falando sobre rede social e soft power, né? Vocês devem ter visto que rolou toda aquela questão de um possível banimento do TikTok lá nos Estados Unidos. E não é só sobre a rede social, não é só sobre um Instagram, não é só sobre... Entendeu? Não é apenas redes sociais uma coisa muito aleatória, né? Isso envolve toda uma questão de poder. E aí, nesse quesito, entra o soft power, né? O soft power vai ser, tradução livre em português, vai ser um poder suave que se opõe ao hard power, que é o poder bruto, que é a economia e poder bélico, poder de guerra. O soft power, ele vai ser mais assim... se a gente fosse colocar em questão de natureza, seria assim, o hard power é o masculino e o soft power é o feminino. Se a gente fosse fazer essa analogia aí da questão da natureza, né? Que o soft power, ele vai ser o quê? Ele vai ser um poder de cativação, de sedução, de uma cultura se colocar acima da outra, mas por esse poder de sedução. Aí vamos aos exemplos. A música, quando você tem aí toda uma indústria de música, como a gente vê nos Estados Unidos e recentemente a Coreia do Sul, né? Com K-pop. O que é isso? A Coreia do Sul investiu massivamente, foi um investimento, tá? O país investiu em dorama, em K-pop. Para quê? Para exportar a cultura deles para os outros países. Então, eles investem nessa área e aí eles vão se projetando. Essa nação começa a se projetar. E aí, no campo da geopolítica, ela vai se tornando relevante. Só a gente parar para pensar, o que a gente sabia de Coreia do Sul antes de K-pop e dorama? Muito pouco, né? Então, o soft power, ele é para isso. É o poder cultural, né? E a cultura, ela vai ser uma economia, existe a economia de cultura, que ela é de fonte de recursos inesgotáveis, porque depende da criatividade. Então, muitos países têm investido nisso, em economia de cultura. Em países que têm o departamento de economia de cultura, né? Por quê? Porque através disso, como é que você vai movimentar tudo isso, tá? Não é só a questão do país se projetar para os outros países, mas você tem aí, além de você vender mais dos produtos desse país, você também vai ter a questão de você aumentar a sua indústria, porque você está produzindo. Então, por exemplo, no Japão a gente tem os mangás e os animes, que também tomaram uma proporção gigantesca no mundo todo, né? São referências, inclusive. Aí você ganha no turismo, porque as pessoas se interessam em ir para lá, porque elas acabam conhecendo, querendo ir lá para ver. Muita gente vai para a Coreia do Sul porque vê dorama e quer saber como é que é, né? As pessoas começaram a se interessar nisso. As pessoas querem ir no Japão para ver, né, os locais que são citados, conhecer mais da cultura. E aí você tem não só o turismo, mas você tem a exportação de produtos correlacionados a isso. E uma vez que você tem produtos correlacionados a isso, você também vai ter ganho na indústria. Então tá vendo como uma coisa vai puxando a outra? E aí, nesse quesito, vão entrar as redes sociais. Por quê? A internet, hoje em dia, gira em torno das redes sociais, né? Estamos eu e vocês aqui em redes sociais. E a gente exporta boa parte dessa cultura, seja lifestyle, né? Estilo de vida no Instagram, no TikTok, seja com fotos, tudo isso a gente coloca onde? Seja isso uma questão da indústria, e não é sempre mais as redes sociais são movimentadas majoritariamente por pessoas comuns, né? Por criadores de conteúdo. E aí são eles que acabam projetando, são essas pessoas que acabam projetando toda essa economia de cultura, né? Aí você tem um camarada, um youtuber que cresceu falando de anime. Aí quando lança um anime novo, ele vai lá e fala, e aí as outras pessoas que acompanham essa pessoa acabam indo lá consumir esse tipo de conteúdo. Então, as redes sociais, no campo da geopolítica, começaram a tomar uma proporção muito grande. Em primeiro lugar, também porque a gente já teve aquelas polêmicas envolvendo o Facebook, né? Porque o Facebook foi muito, e ainda é muito utilizado para movimentação política. A gente teve todo aquele escândalo, né? Então, assim, a gente tem uma rede social que está promovendo tanto o soft power quanto está promovendo o hard power, né? Então, as redes sociais, elas tomaram conta aí desse universo da internet em que nós estamos inseridos aqui usando, né? Então, toda vez agora que você for pensar
em rede social, não acha que é só uma bobeirinha, é só uma coisinha, porque não é. A gente está vendo aí essa disputa entre Instagram e TikTok, que, cara, não precisa nem ir muito longe, né? China versus Estados Unidos, porque o Instagram, assim, o Zuckerberg, né, sempre querendo atropelar todo mundo em relação à rede social, mas assim, quer ser a grande rede social, quer ser a rede social dominante, tal como nos Estados Unidos, né? E vem a China, que está aí crescendo no campo da geopolítica, está se tornando a maior potência econômica no mundo, e isso está gerando muito desconforto, óbvio, pelos Estados Unidos. E aí, quando você tem essa disputa de poder entre os países, essas outras questões que a gente pensa que são pormenores acabam não sendo, né? Elas acabam sendo, sim, coisas muito relevantes. E em se tratando de rede social, elas são extremamente relevantes, porque quem determina o soft power, principalmente onde o soft power ele se espalha, são justamente pelas redes sociais. Então, esse controle, essa coisa de você querer controlar o que está acontecendo, qual rede social que vai aparecer ou não, também está totalmente atrelado às questões geopolíticas. Isso eu falei lá no blog diariodanatasha.com. Convido vocês a irem lá conferir, tá? Bem em detalhes, porque eu venho abordando esse tema há algumas semanas. Então, confiram lá. E esse é o cotidiano de hoje.